Oi pessoal, a gente veio aqui hoje falar de uma música que vocês vão gostar muito. É da banda U2 e a música é o With or Without You. Essa música aí fez muito sucesso nos anos 90, 2000 e vocês vão gostar bastante, porque primeiro que ela é uma letra bem rica, ela tem vários elementos novos aqui pra gente e também tem outros elementos, além de vocabulário isolado, ela traz muitos idioms. E que são esses idioms? São como se fossem expressões idiomáticas que a gente tem na língua inglesa e que a gente também tem no português. Então, por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, casa de ferreiro, espeta de pau, esse tipo de coisa que a gente fala que são questões linguísticas, né? São características linguísticas do nosso idioma e que, na verdade, a gente não pode traduzir ao pé da letra. Tem sempre um sentido por trás. Então, várias coisas aqui vocês vão perceber que são idioms também e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, a gente decidiu trazer essa letra do U2, uma banda que tá aí um pouquinho sumida, mas que fez muito sucesso e ainda faz sucesso. Espero que vocês gostem. Se vocês querem ver mais essa letra, então fica com a gente nesse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque a gente tá sempre postando aulas com inglês, de inglês com música e também outras temáticas, para você aprender inglês todo dia um pouquinho. Então vamos lá, se você gosta também e se você conhece outras pessoas que também estão aprendendo inglês, compartilha esse vídeo com elas. Eu sempre falo que aprender inglês com música é uma das formas mais efetivas. Por quê? Porque a gente lembra, a gente tem um afeto, a gente tem um laço com aquela letra, com aquela música e que acaba fazendo com que a gente aprenda melhor vocabulário, expressões idiomáticas, como foi o caso dos idioms que a gente vai ver aqui hoje na letra do U2. Então, olha só, vamos começar aqui. With or without you. E ele começa com o seguinte. See the stone set in your eyes. See the stone. What is a stone? Stone é uma pedra. Set in your eyes. Então aqui a gente tem o stone como pedra. Só que eu tenho esse set. O que é esse set? Então o set, ele é um verbo que tem muitas possibilidades, tá? Eu posso atear fogo, posso usar o set fire. Eu posso colocar a mesa, né? Coloca a mesa pra gente almoçar, é o set the table. Então o set an appointment, né, para marcar uma consulta, por exemplo, com o médico, eu falo que eu vou set an appointment, é uma das possibilidades. Se eu quiser estipular uma meta para minha vida, eu posso set a target. Então, olha só, o set, ele tem muitos significados, mas normalmente essa ideia de estabelecer, fincar, firmar alguma coisa. Então, see the stone set in your eyes. Então, você imagina, né, o que é uma pessoa com pedras, né, como se fosse uma pedra nos olhos. O que é isso? É um olhar frio. Então aqui é uma linguagem figurativa que a gente tem. Ele não está querendo dizer que ela tem pedra nos olhos, mas ela tem um olhar de pedra. Então o que é isso? Então isso aqui é uma linguagem figurativa, provavelmente trazendo a frieza no olhar de alguém. See the thorn twist in your side. See the thorn twist in your side. O que é esse thorn twist in your side? Aqui a gente vem no nosso primeiro idiom, como eu falei no comecinho da aula, essa letra vai estar cheia de idioms aqui pra gente, que são expressões idiomáticas. Um thorn twist in your side quer dizer uma pedra no sapato. É o nosso bom e velho pedra no sapato que a gente usa no português, ou seja, aquela coisa que tá te atrapalhando, aquilo que fica ali, só te trazendo coisas ruins, é um thorn twist in your side. Então aqui, esse é primeiro, eu até coloquei aqui uma legendinha, né? O thorn in your side. Como vocês podem ver, eu estou sempre usando pelo dicionário Cambridge, que é um dicionário bem renomado e que é bem confiável, tá, pessoal? Eu sei que às vezes a gente procura na internet, a forma mais fácil de encontrar é lá no Google Tradutor, digita certinho, mas se você já é um estudante da língua inglesa, você já tem um nível bacana, ou então quer se aprofundar, tente utilizar dicionários confiáveis, tá? Então, um dos que eu mais uso é o Cambridge. Talvez você ainda não consiga, né, dependendo do seu nível inglês, mas talvez começar com inglês-português, mas tente usar dicionários que são 100% confiáveis. Então, thorn in your side, aqui como vocês podem ver, ele é um idiom, ou seja, aquelas expressões idiomáticas, someone or something that continuously causes problems for you. Provavelmente ele está falando que ele é essa pessoa, para essa pessoa que está olhando com um olhar frio, né? Então, talvez ele seja o causador de problemas para aquela pessoa. Não sabemos ainda, vamos ver um pouquinho mais da letra para ter isso com certeza. I'll wait for you. Então ele fala, I wait for you. I wait for you. I'll. Olha só a pronúncia daqui. I'll. Esse I'll, ele não tem a pronúncia do W, que é uma pronúncia de U, né? Então a gente come aqui o som do W e fica só I'll. I wait for you.
Quando você for ouvir a letra, você vai perceber que parece que ele não tá falando nada ali, parece que é um I, mas tem um né? I'll wait for you. E aqui vem, então, o que a gente vai chamar de contração do futuro. Eu vou esperar por você. Sleight of hand and twist of fate. Sleight of hand and twist of fate. Sleight of hand. O que é esse sleight of hand? De novo, mais um idiom. Então, não faz sentido a gente traduzir ao pé da letra, né? É como se fosse um truque de mágica. É como se fosse uma skill, uma habilidade de mãos que você faz para enganar alguém, né? Então, aqui a gente não vai traduzir ao pé da letra, a gente vai entender como um truque de mágica, algo para enganar alguém. Então, ele está dizendo que isso é como um truque de mágicas and twist of fate, que é a nosso terceiro idiom da parte da letra, que é algo que é um twist of fate, é uma reviravolta. Então é algo que acontece por acaso e que normalmente leva a uma mudança de rumo da nossa vida. Então isso que é um twist of fate. O que é um twist? Twist é torcer, é girar, torcer algo, né? Então se eu lavo roupa, I can twist. É essa a ideia. Agora, twist of fate, o que é fate? Fate é o destino. Então, twist of fate é uma reviravolta, tá? Então, aqui ele está falando que é um truque de cartas, uma reviravolta, ou seja, algo inesperado que aconteceu ali na vida dele ou na vida do casal, caso a gente tenha essa interpretação de uma música romântica. On a bed of nails, she makes me wait. On a bed of nails. Se você acompanha aqui nosso canal, você já viu essa expressão, a gente já trouxe essa expressão antes, que é um bed of nails. Aqui a gente tem mais um idiom, então olha só, até agora foram quatro novos idioms, a gente aprendeu aqui só com essa letra, com esse comecinho da letra. A gente teve lá uma letra com o John Bon Jovi, não sei se vocês lembram, foi nos vídeos passados, e ele falava Bed of Roses, inclusive era o nome da letra, o nome da música era Bed of Roses. E aí ele fala que ia esperar, ele falava que queria ficar com ela, etc. E aí tem essa ideia de bed of roses, que é estar num paraíso, estar na melhor das situações, e o bed of nails, ela se contrapõe, que é estar no bed of nails. A gente tem aqui também como um idiom, olha só, a difficult situation or way of life. A difficult situation or way of life. Isso é estar num bed of nails. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai esperar por ela, estando numa situação ruim. Mesmo estando na situação que ele está, ele vai esperar por ela. Então, she makes me wait. E aí ele tá usando como um she. Aqui, é isso que faz a gente entender que talvez seja uma letra romântica, porque você tá escrevendo para um she, para uma mulher. Porém, o Bono, o vocalista do U2, ele deu uma entrevista uns anos depois, que essa música virou um top hit, né? Virou uma música de sucesso das paradas aí, dos billboards que a gente chamava nos anos 90, 2000. E ele deu uma entrevista falando, olha, então, não necessariamente essa letra pode ser entendida como uma forma romântica. Ele vê muito dessa letra como ele falando dele mesmo. Então, são as contradições que ele tinha, né? Contradições internas, como uma pessoa que exigia demais de si mesmo e não conseguia dar aquilo que queria, não conseguia o que queria e ficava na eterna espera o que sou eu, o que eu quero. Então ele disse que era um confronto interno. Então isso vindo do próprio vocalista, que é um dos compositores da letra. E aí, claro, quando a gente vê esse she, tal, e alguns outros detalhes da letra que vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente acaba pensando que, poxa, eu acho que é uma letra romântica. Mas aí fica aí o mistério, né? Acho que essa é a beleza da arte. Cada um tem uma interpretação e música é arte também. Deixo aí aberto, né, a interpretações. And I wait without you. E aí ele continua, and I wait without you. E eu espero sem você. Então, como você pode perceber, é uma situação tumultuada, é uma relação ali cheia de coisas ruins, né? Porque é um olhar frio, uma pedra no seu sapato, mas mesmo assim eu vou esperar por você. É um acaso do destino, um truque de mágica, ou seja, coisas inesperadas acontecendo, mas todas essas figuras de linguagem, elas levam a crer ao quê? Que é uma situação ruim, que são pessoas que não estão num momento bom, talvez como o casal. Então, voltando aqui, vindo adiante, with or without you, e aí ele continua, with or without you. With or without you. Aqui eu queria que vocês praticassem essa pronúncia, pessoal, with. Sim, a gente tem que fazer essa língua aqui no meio dos dentes, tá? É o TH, with. Or without you. With or without you. Quando ele vai ler, vocês percebem que tem um connected speech aqui, vai unir tudo, porque é muito som de vogal. A gente já falou aqui em algumas outras aulas, e eu continuo repetindo porque é assim que a gente vai aprender, a gente vai entendendo.
Então, with or without you. With or without you. Ele continua. Through the storm we reach the shore. Through the storm we reach the shore. Through the storm. Esse through é através. Então, vamos imaginar que eu vou olhar um campo pela janela. I look through the window. Então, esse through, não confundir ele, né? A gente tem até aquele meme que é o Spider-Man, que é o Homem-Aranha, com vários Homem-Aranhas e ele se apontando com várias palavras que parecem o although, thought, through, porque são palavras muito parecidas. A gente bate o olho, são palavras parecidas, mas o sentido delas não tem nada a ver um com a outra. Então, esse through, olha só, ele tem um H aqui, tá? É o único delas que tem H. Esse through, através, por meio de. Então, ele é uma preposição, ela é bem concreta, né? Então, eu ando pelo campo, eu olho pela janela, é sempre nesse sentido. Então, through the storm, o que é um storm? É uma tempestade. De novo, olha só como ele usa um vocabulário pesado. Tempestade. We reach the shore. Reach. Alcançar. Então, pela tempestade, a gente alcança terra firme. Shore, terra firme. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele tem esperança, concordam? Porque olha só, ele está numa tempestade, ele provavelmente nesse relacionamento, e aí, através da tempestade, a gente chega à terra firme. Parece que esse momento em que eles estão vivendo, essa tempestade é temporária. Ele tem esperança de que melhore, que seja a terra firme depois. You give it all, but I want more. You give it all, but I want more. You give it all. Então, olha só, give é o verbo dar, né? Então ele tá querendo dizer que ela dá tudo que ela pode no relacionamento. E eu quero mais, I want more. É o querer e o more, mais. Então você dá tudo e eu quero mais. And I'm waiting for you. And I'm waiting for you. E eu estou esperando por você. Então aqui ele já estava falando, antes ele falava que eu vou esperar por você, e aqui ele já mudou, ele fala que estou esperando por você. Eu tenho I am, então eu tenho o I am waiting, que quer dizer o eu estou esperando. Aqui a gente tem um tempo verbal que ele quer dizer alguma coisa que está acontecendo no momento, né? Então é o tempo verbal que a gente vai chamar de present continuous, que é algo. Então eu estou escrevendo, estou falando com vocês, estou dando aula, vocês estão me ouvindo. Então é sempre nesse sentido. I am waiting, I'm talking to you, you are learning. Vocês estão aprendendo inglês aqui comigo hoje. Então estou esperando. A gente tem o verbo to be no presente, como vocês podem ver, e o verbo principal, que é o verbo wait, com ing, que vai me dar essa ideia de esperando, fazendo, olhando. Então, e ele diz então que agora ele está esperando por ela. Vamos lá. I can't live. E aí ele continua, né? With or without you. With or without you é a parte do refrão. E ele diz aqui, I can't live. Eu não posso viver. O can't, ele vai ter duas possibilidades para a gente, normalmente na língua inglesa, que é o poder ou conseguir. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ele não consegue viver com ou sem ela, ele já não consegue viver. Então ele está querendo dizer que ele não pode viver sem ela, mas também não pode viver com ela. And you give yourself away. And you give yourself away. Pois é, o que é isso aqui? Give yourself away aqui a gente tem um phrasal verb, give yourself or someone, né? Então eu posso ter alguém aqui away. O que é give something or someone away? O give something away, quando eu estou usando para coisa, estou querendo dizer que eu vou me desfazer de alguma coisa. Por exemplo, I give it away, né? Então eu não quero mais essa borracha, eu give it away. Vou dar para alguém, vou doar, enfim, vou me desfazer dela. Agora, se eu digo que alguém give someone away, aqui no caso é a si mesmo, né? É quando eu faço, então eu entrego alguém. Então vamos imaginar que eu me entreguei, putz, eu tinha um segredo, não era para ninguém saber, mas eu acabei revelando mais do que eu deveria, então eu posso dizer que I give myself away. Se eu quiser dizer então no passado, yesterday I was having a conversation with a friend and I said I couldn't see her tomorrow, but then I gave myself away. Tinha dito que eu não podia encontrar com a minha amiga amanhã, mas aí eu me entreguei. Acabei falando mais do que eu devia. Falei que não é que eu não podia encontrar com ela, é que eu estava com preguiça. É essa a ideia, né? Então, normalmente um segredo que você acaba revelando demais para a pessoa. E aqui ele está dizendo que ela fez isso, né? Você se revela demais, você se entrega. Não é entrega de se entregar para uma relação, tá? Não entrega no sentido de falou demais, abriu a boca. Então, aqui ele está dizendo que ela se entregou. My hands are tied.
E ele continua, né? Depois daquela parte do refrão, My hands are tied. O que que é tied? To tie é algo que você vai amarrar. Então, quando eu amarro, por exemplo, uma gravata, né? I tie, eu vou fazer meu nó de gravata. Eu posso tie my shoes, que é amarrar meus sapatos. Então, é sempre essa ideia de amarrar. My hands are tied. Minhas mãos estão amarradas. O que que isso quer dizer? Que eu não posso fazer nada. Então, o tie aqui como verbo, ele é o verbo amarrar. Mas se ele tiver como substantivo, ele pode ser o verbo, a palavra gravata. Vai depender do que você, do contexto. A gente tem que saber ler o contexto todo, né? Então, my hands are tied, my body bruised. O que que é um bruise? Bruise é um machucado, Body bruise, she got me with nothing. uma ferida. Tá? Então, ele está dizendo que minhas mãos estão amarradas, ou seja, já não tem mais nada que ele possa fazer. Ele tentou e meu corpo está ferido. She got me with nothing. She got me with nothing. O que isso quer dizer? Ela me deixou sem nada para vencer, para ganhar. Ou seja, ela me deixou sem nada para vencer, para ganhar. Nothing to win and nothing left to lose. Ela me deixou com nada para ganhar e nada para perder. Ou seja, provavelmente um relacionamento aí que destruiu, né? Ele tá destruído, literalmente. Ele tá falando que as mãos estão amarradas, o corpo tá machucado. É uma letra bem pesada, bem triste. She got me with nothing to win and nothing left to lose. E é assim que ele termina essa letra, né, da música With or Without. Ela me deixou sem nada para ganhar, para vencer, e nem nada para perder. Ou seja, me deixou com nada. Então, é o lose-lose situation, né, que a gente vai chamar, que é perda, né? De qualquer forma ele vai perder, de qualquer forma ele vai ficar infeliz. E aí depois disso, né, dessa parte, ele volta pro refrão, então é um refrão bem longo, mas é uma letra muito bonita e é uma letra também bem forte, né? Então com vários idioms, e é por isso que a gente decidiu trazer essa letra para vocês, porque primeiro que o YouTube ganhou, fiz uma votação lá no Instagram, e aí o pessoal votou e o YouTube foi o vencedor, por isso que a gente escolheu essa música do YouTube. É uma das mais famosas da banda. E se você não tinha ouvido ainda, o que eu sugiro que você ouça de novo, agora prestando atenção. Vocês vão perceber que é bem tranquilo de entender a pronúncia dele. Fiquem ligados nessas junções que ele faz. Parece que ele não falou aquela palavra, mas ele falou, tá? Então, bem diferente, por exemplo, da letra do Bon Jovi, em que várias palavras pareciam que sumiam mesmo, mas isso por uma questão estilística do cantor, e para a sonoridade da melodia, etc. Às vezes os cantores acabam fazendo isso. Aqui no YouTube não é tão comum, né? Você vai perceber muito mais as coisas bem mais pronunciadas da forma que elas foram escritas. Então é um exercício bem bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui, compartilhem com aquelas pessoas que também gostam do YouTube, gostam de aprender inglês com música. Essa é uma das formas mais efetivas que a gente tem e eu tô aqui para dar apoio para vocês. Siga a gente também lá no Instagram. A gente está sempre postando coisas de vocabulário, expressões novas. É bem bacana para contribuir com o seu aprendizado. Sempre uma coisinha nova, uma coisinha diferente. E aí acrescentar nos seus estudos regulares da língua inglesa. Então fique com a gente e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.